Beleza. Deu? Uhum. Tá. Tá, mas a Gislaine entrando aqui, a Carol, e a gente já começa. Deu, chegaram. Então, boa noite a todas, a todos. Bem-vindos a essa atividade. E a gente vai receber agora a Lisandra com uma pesquisa profunda sobre a história do Dragon Dreaming e sobre os acordos que a gente tem. A gente vai gravar a maioria que a gente puder das atividades, e para isso a gente precisa da autorização de vocês. Então a gente gostaria de saber se todo mundo concorda com a gravação, e se alguém não concordar, pode fechar a câmera, ou então daí a gente, enfim, né, não vai publicar se alguém realmente fizer uma objeção muito forte. Então, preciso perguntar para vocês, todo mundo de acordo, então? Beleza. Se não, escreve ali no chat e o motivo. Enfim, então, estamos oficialmente gravando e vamos começar essa atividade. Lisandra, eu acho que você quer que eu apresente você ou você se apresenta assim, a mini bio? Não, eu posso me apresentar. Adoraria escutar você me apresentando também, mas tá bom. Não posso, né? Então, a Lisandra tem realizado essa pesquisa com Dragon Dreaming há 9 anos, de forma mais aprofundada, e tem sido uma pesquisa muito profunda, indo fundo nas documentações, né? São poucas, na verdade, as documentações publicadas. Então, a Lisandra tem feito esse trabalho junto ao John Croft de procurar e organizar essas documentações e dar sentido para isso, né? Então, são muitas as histórias que a gente não, de certa forma, não conhece, né, sobre o Dragon Dream, os detalhes e tudo mais. Então aqui está uma grande oportunidade de a gente ouvir desta pessoa pesquisadora, e não só pesquisadora, mas coloca em prática, né, como vários aqui já tiveram a oportunidade de viver para além da cabeça, coração e no corpo esse conhecimento. Lisandra. Obrigada, querido. Delícia. Então é um pouco isso, né? Hoje vou falar então essa parte da minha vida que entra aí o Dragon Dreaming, né? Então já estou aí trabalhando com o John, vai fazer 9 anos e na verdade quando me deparo a primeira vez há 10 anos com Dragon Dreaming, uma das coisas que me tocaram foi porque tinha um potencial enorme, né? Um potencial principalmente essa perspectiva que o indivíduo está ali em diálogo todo o tempo com o ambiente, né? E o que me trazia uma estrutura de trabalho colaborativo também associado ao trabalho com pessoas e de desenvolvimento pessoal, que é minha formação, né, propriamente. Mas também vi muitos buracos e que me causou muita curiosidade. Então essa foi a minha primeira motivação para começar a querer saber mais. E quanto mais eu buscava, eu não encontrava com muita facilidade. E até descobri que eu não encontrava porque não existia. Né? Existiam os fact sheets do John e essa transmissão do Dragon Dreaming, ela foi feita basicamente pelos workshops que o John oferecia. E depois essa transmissão ia sendo repassada por pessoas que escutavam, então a gente sabe muito bem, né, a nossa brincadeira de criança de telefone sem fio, que à medida que um passa para o outro, essa história ela vai mudando um pouquinho, e vai mudando, e vai mudando, até que eu comecei a me deparar com o que é isso, afinal, né? Será que isso veio dos aborígenes mesmo? Em que momento que isso veio dos aborígenes? Ou não veio dos aborígenes? E aí comecei a fazer um mestrado na Gaia University, no qual eu dediquei parte desse estudo para aprofundar no Dragon Dreaming, porque a minha primeira intenção era trabalhar com os bloqueios,
porque isso é uma outra parte, né? Que assim, o John, de forma absolutamente inspiradora e motivadora também, nos apresenta o Dragon Dream como uma grande saída para tudo, e que realmente pode ser. Se fosse tudo, no, diria, no mundo ideal. E aí eu comecei a investigar os bloqueios. E aí, quando eu comecei a investigar os bloqueios, eu não podia ir muito fundo, porque o assunto Dragon Dream, propriamente, não estava puramente claro para eu me basear. Então, essa é a história da minha motivação e do caminho que eu fui percorrendo para descobrir tudo isso, e é isso que eu quero contar para vocês. Então, eu me baseio, né, nessa pesquisa de material publicado. Muitas pessoas me perguntam, principalmente as pessoas que têm interesse acadêmico, né? O fato é que não há um material oficial publicado. Então, eu fui mergulhando nos escritos do John, né? Porque, pela nossa proximidade, eu pude ter acesso a ele também, e principalmente a prática, né? Que não só a prática ao lado dele, mas a minha prática também, aplicando esse conhecimento, aplicando esse método também, né? Esse modelo, essa ideia, essa filosofia, e que foi também me embasando na prática para ir dialogando com as teorias que eu fui encontrando. Então, isso vai ser publicado na Gaia University, e vamos ver depois como serão as formas de serem publicado todo esse estudo. Aí esses também vou aprofundando aí também, né, nas teorias que sustentam o Dragon Dream, mas hoje eu vou apresentar para vocês a história, né, de como que se formou essa história, né, de onde vem, né. Então é isso que eu quero apresentar para vocês. Aí eu fiz uma apresentaçãozinha aqui para a gente ficar um pouco mais didático. Já estou, né, compartilhando. Já. Já. Então, eu apresento, não é muito longo, e aí depois a gente abre para conversar, para dúvidas, tá bom? Para a gente trocar um pouco mais. Então, eu chamo de linhas de canção porque as linhas de canção é uma inspiração, né, dos aborígenes dentro do Dragon Dream. Para quem conhece o Dragon Dream, então o Carrabirt é uma técnica do Dragon Dream que é baseada nas linhas de canção, né? As linhas de canção é assim, de uma forma muito muito simples e breve, né? Porque para os aborígenes é o conceito muito mais amplo do que isso, mas seria a minha vida, né? Quer dizer, então é mais amplo porque é todo esse contexto da vida. Então é a minha vida que vai se cruzando com outras vidas, e assim vai se formando as linhas de canção de cada pessoa. Então eu chamo o Dragon, eu chamei essa apresentação de linhas de canção do Dragon Dream porque o Dragon Dream nasce cruzando a história de vida do John Croft, né? Ele não nasce de uma só vez. Ele nasce à medida que o John vai tendo experiências, encontros, isso vai motivando, isso vai criando, né, abrindo a possibilidade de desenvolver algo, e foi sendo desenvolvido. Então, não foi uma intenção de uma só vez tudo isso acontecer. Então, na verdade, o Dragon Dream foi desenvolvido ao longo de 30 anos, né? Talvez até mais, porque essa primeira parte aqui eu já apresentei para vocês. Então, o John conta uma história, né? Que quando ele estava com 13 anos, alguns de vocês já devem ter ouvido essa história, certamente. Ele tinha 13 anos, estava no pátio da escola, e escutando no rádio que poderia ter uma bomba nuclear poderia ser
ser solta e como uma terceira guerra mundial, e aquilo chocou muito, né? E ele entrou para a sala porque precisou entrar e não sabia se tinha acontecido, se tinham liberado essa bomba ou não. Então, ele naquele momento foi um grande despertar para ele de dizer, a vida não pode continuar dessa forma, né? E desde então ele tem se dedicado à educação, a pensar formas de como a gente pode estar no mundo desenvolvendo projetos, né? Que projetos é a nossa forma de fazer no mundo. E daí, né? Aí ele estudou geografia e trabalhou com educação, e também como professor ele viu que, enquanto professor de sala de aula, ele não poderia alcançar muito, já que os alunos tinham muitas influências fora da escola, né? Então, ele começa a estudar o processo de educação, foi para a Inglaterra, e da Inglaterra ele encontra também Paulo Freire, que foi uma grande referência, é uma grande referência no Dragon Dream, a gente vai falar um pouco mais. E aí ele vai para Papua Nova Guiné, que aí essa é a minha referência, e em termos de referência documentada, eu diria que essa tese é o que marca o Dragon Dreaming, o modelo como ele apresenta, né? O modelo, a roda, né, que a gente conhece como a roda Dragon Dreaming, o modelo Dragon Dreaming. E aí eu começo a dividir, então, o que é o Dragon Dreaming, né? Nesse entendimento todo que fui tendo de que o Dragon Dreaming ele tem uma filosofia e podemos viver e entender e compreender o Dragon Dreaming enquanto uma filosofia, né? Que traz todo o conceito de colaboração, ganhar-ganhar, serviço à terra, a espiritualidade aborígene, né? Que é muito esse conceito de não linearidade. Então tem uma filosofia, é um modelo que é a roda que nos dá aí uma compreensão intelectual, né, do que é que a gente está dizendo, quer dizer, essa roda, sonhar, planejar, fazer e celebrar com todos os seus passos, e é um método. Então eu falo muito que o método por si só ele não sustenta, né? E hoje de manhã, para quem esteve, era disso que eu estava falando um pouco, que o método é só uma receita do bolo, né? Se não está amparado, então, por esse conceito dessa filosofia, se não está amparado por algo mais profundo que nos mobilize a uma atitude que eu use o método, né, essa receita de uma forma adequada, o método por si só ele não sustenta, né? Então, diria que temos que usar o Dragon Dreaming antes de aplicar a ferramenta, antes de aplicar o método, que são aquelas ferramentas, né? As técnicas, círculo do sonho, objetivos, Carrabirt. Antes de aplicar tudo isso, eu preciso compreender o que ampara isso, né? O que sustenta para que essa aplicação das técnicas seja de fato efetiva, né? Seja de fato colaborativa. Né? É aí que a gente fala. Então, me baseei nessa tese, que traduzida, uma tradução literal feita por mim, que é a relação entre a educação formal e o desenvolvimento comunitário na província das Terras Altas do Sul, que foi esse estudo que se desenvolveu lá. Aí nós vamos passar um pouquinho, eu vou passar para cada uma dessas coisas. O manual que depois, já na Austrália novamente, ele faz o primeiro curso baseado nessas ideias que ele desenvolveu na tese. Os fact sheets, que são... confesso que os fact sheets me deram muito pouca informação mais técnica, mais para se compreender de fato, porque é muito recheado de percepções e percepções muito pessoais do John, para a gente dizer que isso realmente pode ser uma referência teórica, né, para o Dragon Dreaming propriamente, né? E aí, obviamente, lancei muita mão dos livros de referência que ele usou.
a minha experiência pessoal aí também e o trabalho com o John. Então, nessa pesquisa esteve tudo isso, né? E os fact sheets têm material muito, muito interessante, mas quando a gente fala assim, né, usar assim um material referência teórica deixa um pouco a desejar. Mas é claro que é muito útil para a gente entender aí, principalmente como é a mente, né? Como pensa o criador então desse conhecimento. E gostaria também de clarear, né, que a minha intenção aí também no Dragon Dream tem muito minha intenção de pesquisa mesmo, né? Porque eu acredito que para se sustentar uma teoria, para se sustentar como um referencial mesmo, né, que possa ir a diversos campos acadêmicos, empresas, que as pessoas possam usar principalmente a longo prazo, dizendo aí anos, inclusive depois que não tivermos mais o John, é preciso ter mais uma solidez, né, uma solidez teórica, uma solidez de experiência. Que, então, essa foi uma grande motivação para mim. Assim, como que a gente pode sustentar esse conhecimento e ele não se perder através de um estudo profundo do que é isso que estamos falando, né? De que é a Dragon Dream, de fato, para se sustentar ao longo do tempo. Então, aí me baseei. Então, assim, tirando essa parte, né, que eu contei para vocês quando ele tinha 13 anos lá na escola, e algumas tantas histórias que escutamos aí durante os workshops, eu diria que um grande marco, um grande encontro na vida dele, que foi aí, que abriu a porta para desenvolver a tese de doutorado e continuar, né, desenvolvendo todo esse conceito do Dragon Dream, foi o Paulo Freire, que ele se encontrou em Geneva, já estudando ali na Inglaterra e transitando ali na Europa, encontra com Paulo Freire, tem horas de conversa, e o Paulo Freire, como os brasileiros sabemos essa figura encantadora e instigadora que foi Paulo Freire, né? Ele abriu a mente do John e foi definidor para tudo que vem a seguir. Então, o Paulo Freire traz esse conceito da teoria e da prática junto, né? Do professor que ensina e aprende ao mesmo tempo, o conceito do crescimento junto, né? Aí vem e instiga a pesquisa do John, que vai fazer, que logo na sequência ele vai para Papua Nova Guiné, estudar justamente educação não formal, aplicado numa comunidade. Então, esse é o grande marco. Então, nessa tese, ele, né, que aí ele estuda aí de 1983, então foi muito perto daquele encontro, está muito inspirado por tudo isso. Ele foi analisar justamente a implantação de um sistema de educação formal nessas terras que são absolutamente rurais, né? Papua Nova Guiné é um país rural. Então, o John, nesse momento, entende a distância entre a teoria e a prática, e essa implantação de uma educação formal naquele país absolutamente rural, que é rural até hoje, jamais poderia ter sucesso, porque estava sendo guiado e implantado pelos ingleses que tinham uma outra perspectiva de educação, né? Então, essa é toda a crítica dessa tese, que, por questões pessoais e por questões até políticas, ele não recebeu o título de doutor da tese. Eu vou disponibilizar, eu estou digitalizando essa tese para quem tiver acesso, embora ela seja muito técnica e muito aplicada e em detalhes para aquele país, tem uma parte que eu encontrei aí dentro desse estudo, que é essa primeira roda.
Então, essa é a primeira roda do Dragon Dream, que tem uma direção contrária, que não tem todos os passos, né? Você vê que a ordem está separada, o indivíduo está separado, quer dizer, mas foi a primeira roda. Então, este é o grande marco do Dragon Dream, que é aí que começa a nascer essa estrutura de um modelo teórico, né? De um modelo de pensamento de como poderia ser desenvolvido, e aí muito focado na comunidade. Por isso que ele chamou aí de ciclo do desenvolvimento comunitário, porque ele estava estudando justamente isso, né? Como que se dá projetos para o desenvolvimento de uma comunidade. E ele falava, então, este projeto não pode ser implantado por uma pessoa, ou um grupo, ou uma, né, cabeça, que está tão distante da prática onde isso vai, de fato, ser implantado. Então, eram os ingleses, na teoria, pensando como que poderia melhorar aquela comunidade, completamente distantes da prática real de um país rural, né? Isso a gente vê, assim, na África é muito comum a gente ver as escolas das crianças com aquela roupinha inglesa, aquela roupinha europeia, né? Que vai completamente distante do meio ambiente, né? Do contexto que essas crianças estão, que é rural, que é, né, quente. Então, é isso que ele começa a estudar, e daí nasce a primeira roda do Dragon Dream. E aí começa todo o processo de desenvolvimento, digamos, mais concreto do Dragon Dream até chegar no que a gente conhece hoje, né? Então, logo na sequência né, do fim dessa pesquisa e desse trabalho aí em Papua Nova Guiné, ele volta para a Austrália, aí também uma série de questões pessoais e privadas, volta para a Austrália e com a Viviane, que foi a sua segunda esposa, com quem ele não teve filhos, tem uma enteada uma querida que considerada como filha, eles fundam a Fundação Gaia da Austrália, que se chama Gaia Foundation Western Australia. Tá faltando um oi. Então, e essa história também ele conta bastante, é uma história em que os dois, né, acordaram no meio da noite e tiveram um sonho igual, que era um sonho de criar uma organização, né? Criar uma organização que chama Gaia. E aí foram investigar e naquele momento o mundo já tinha algumas fundações Gaias no mundo, né? Isso também é uma sincronicidade aí no mundo. E a Fundação Gaia foi um espaço para a prática daquilo que ele estava desenvolvendo, esse modelo que a gente viu anteriormente. Ele começa a pôr em prática e da experiência dele com projetos, e foi adaptando técnicas, adaptando ferramentas, e foi pondo em prática não só a colaboração, né, assim, o conceito de projetos comunitários, mas também as técnicas. E, basicamente, praticamente todos os projetos da Fundação Gaia, são alguns que eu tive acesso assim, a alguma documentação, mas, lamentavelmente, essa documentação foi perdida. Não eram tempos digitais, né? Em 1986 não tinha essa digitalização toda. E então foram perdidos, mas nas minhas idas à Austrália e nas minhas investigações, conversas ali com quem estava envolvido nisso, basicamente os projetos foram projetos ativistas, né, ambientais, de ativistas, e projetos de comunidade, de implantação de jardins, de viagens, então tem um grande projeto desenvolvido pela Fundação Gaia, que eu tenho aqui um documento dele, que é o Journey in Connectedness, que é esse documento aqui. Vocês estão vendo, não, né? Aqui. É esse documento aqui, que foi
um processo de um projeto de ativista contra o uso de armas nucleares. Então trouxeram pessoas da Rússia, que tinha acabado de acontecer aquele, né, recente tinha acontecido o acidente de Chernobyl. Então eles trazem pessoas dessa cidade e viajam a Austrália inteira. É um projeto colaborativo, um projeto pela Fundação Gaia da Austrália, para essa luta contra o uso de energia nuclear e de armas nucleares. Então, aconteceram muitos projetos ao redor de... John comenta que é ao redor de 600, não sei garantir esse número, porque eu não vi, não encontrei nenhum tipo de documentação, exceto essa e algumas poucas fotos de outros projetos. Mas, assim, foram muitos projetos dessa natureza. E aí, Viviane foi uma grande parceira do John, né, que contribuiu e desenvolveu muitos projetos ali de sociais, projetos ao redor dos bairros, das comunidades e na Austrália, e até com os aborígenes também. E aí, nessa época, em 1991, começa a entrar, então, uma influência aborígene propriamente dita. Que ele, além de já estar ali desenvolvendo esses projetos pela Fundação Gaia, que proporcionou ter contato com os aborígenes, porque na infância o John, a Austrália é muito segregadora, para quem já esteve lá pode ter visto isso. O John não teve muito contato com os aborígenes na infância e na juventude, começou mais na fase adulta. E nesse momento ele foi fazer uma apresentação e um senhor aborígene viu que não era Carrabicho naquele momento, ele viu um desenho de um planejamento e mostrou o que era num quadro e que aquilo era um Carrabicho. E aí começa a entrada efetiva, assim, tão clara da influência aborígene no Dragon Dreaming. E aí o John começou a escrever, a organizar mais essas ideias e criou esse manual, que também vai estar disponível com essa publicação que eu vou fazer. Vou estar tudo digitalizado e vou disponibilizar isso, que se chamou Waggle Dream. Então, esse foi o primeiro nome do Dragon Dream. Foi um curso de 28 horas, que dividido aí ao longo de 14 semanas, e ele fez esse manual, mas esse manual também não tinha ainda as técnicas, como a gente conhece hoje, tão estruturada nos workshops. Não era dessa forma. Ali ele ainda traz muito conceito de comunidade, ainda estava muito perto do estudo dele do desenvolvimento de comunidades em Papua Nova Guiné. E aí ele chamou de Waggle Dream porque estava muito inspirado, né? Muito tocado por esses encontros com os aborígenes. E o que é o Waggle Dream? O Waggle é uma serpente lendária que os aborígenes, na lenda, na história dos aborígenes, né? Aquele que é passada de geração para geração, que é uma grande serpente, mas muito grande, assim, tipo uns 50 metros, que ela tem cabelos e patas. Então, isso se assemelha a um dragão. E aí, o Waggle, que esse animal parecia ser lendário, recente nós descobrimos que os arqueologistas encontraram fósseis de um grande animal como o Waggle, como o tão contado Waggle nas histórias aborígenes, passadas de geração em geração. Então, como o Waggle Dream, o Waggle era uma palavra assim, pouco como que as pessoas teriam acesso, que seria o símbolo, porque o Waggle também tem um simbolismo muito similar ao dragão. Então, o animal mais próximo, tanto de símbolo quanto de forma, do Waggle, era o dragão. Então, daí, ele falou, então vou trocar por Dragon. Então, aí nasce o nome Dragon Dreaming, que vem do Waggle Dreaming, que foi essa
esse início da conexão e da introdução dos aborígenes, da influência aborígene no Dragon Dream. E aí, logo na sequência, muito influenciado por Vivian, que encontrou a Joanna Macy e se identificou profundamente com os conhecimentos da ecologia profunda, a Joanna Macy influenciou não somente as práticas de ecologia profunda, porque aí vai tendo esse encontro, né? Vai entrando aí, então, os aborígenes, aí vem a Joanna Macy que traz toda essa influência não direta, né? É importante dizer isso, direta em termos de estudo, coloca isso dentro desse material teórico, não. Foi entrando dentro das experiências, porque a Joanna, eles fizeram também projetos pela Gaia Foundation de levar a Joanna Macy para oferecer workshops de ecologia profunda na Austrália. Então, através dessas experiências, o John e a Vivian vão introduzindo. Então, é como se estivesse fazendo uma grande sopa, né? Assim, as experiências foram se integrando e juntando e, ao mesmo tempo, sendo colocado em prática através dos projetos ali na Austrália. Então, aí vem esse grande pilar do Dragon Dream para projetos sustentáveis, que é o serviço à terra. Nasce dessa influência e do ativismo da Viviane Elanton, que era uma grande ativista em defesa da terra, em defesa da natureza. E aí ao longo desses anos, desde 1992, 1980, até 2004, muitos projetos ao longo desses 12 anos, né? 14, um pouco mais, desenvolvendo esses projetos, até que a Vivian morre, né? Muito conhecido também, tem um vídeo com um poema, assim, tem algumas tantas coisas disponíveis na internet. Ela vai falecer de um câncer e é um grande marco. Esse foi um grande marco porque o John, a partir daí, precisa encontrar uma outra forma na vida, né? Quer dizer, ele tem essa grande motivação por o vazio do amor, né, da vida dele, que era uma grande parceira, não só esposa, mas parceira nesses projetos todos, se deparando com esse vazio, decide, então, ir para o mundo, e de fato ir para o mundo. Aí ele foi viver um tempo na Alemanha, e quando ele começa a viver na Alemanha, começa a contar essa história. E aí começa a difundir o conhecimento através da sua transmissão oral, né? Não muito preocupado em documentar isso, além dos fact sheets escritos ao longo desses anos, sem se preocupar com nenhum tipo de publicação formal. E aí contando para um, contando para outro, ele foi participar de mais um curso da Joanna Macy, na Alemanha também, que ela pede para ele apresentar o Dragon Dream no curso. Então, a partir deste momento que ele apresenta o Dragon Dream no curso, as pessoas ficam absolutamente inspiradas e interessadas. E nesse momento ele começa a, de fato, colocar a ordem, né, enquanto técnica, ensinar as técnicas, ensinar o passo a passo, como muitos de vocês treinadores aqui presentes conhecem. Que ainda começou a ser muito bem ajustado, né? Está ainda sendo bem ajustado aí. E aí, em 2010, com o apoio, né, desses entusiastas, ele acaba de espalhar esse conhecimento pelo mundo, que chega também aqui no Brasil em 2011. E aí, depois de 2011 eu conheço o John e mais ou menos 2012 a gente começa a efetivamente trabalhar juntos, né? Aí eu comecei essa pesquisa por aí ao redor de 2012, a olhar com mais detalhes tudo isso.
e com mais atenção, né, de onde coletar essas informações, o que confesso que demorou, né, porque agora em 2020 apresentar, porque demorou muito, porque essas informações estavam muito dispersas e também muito desorganizadas, até na própria transmissão, né? Então demorou um tempo para que eu conseguisse compreender essa linha e transmitir também de uma forma um pouco mais didática tudo isso. Aí, então, ele tem várias influências, como eu disse, né, aqui para construir, então, para construir essa filosofia, né? Então, por isso comecei a propor essa linguagem, né, o Dragon Dreaming, enquanto filosofia, enquanto um modelo, enquanto método, né, que juntos fazem tudo o que é o Dragon Dreaming. Né? Mas podemos compreender eles de forma separada? Eu posso compreender todo o método do Dragon Dreaming, posso compreender toda a roda de uma forma bem profunda, porque a roda é bastante complexa, e posso compreender toda a filosofia, que também é bastante complexa, todas as filosofias que sustentam o Dragon Dreaming, que não é a filosofia do Dragon Dreaming. Né? O John, ele não desenvolveu uma filosofia nova, né? Ele bebe na fonte do Paulo Freire, né, que diz, eu acho que essa fala do Paulo Freire ela é muito significativa, porque o Dragon Dream propõe, né? Então eu vou ler, porque ela realmente ela diz por ela mesma, que não existe um processo educativo neutro. A educação ou bem funciona como uma ferramenta para facilitar a integração das diversas gerações para a lógica do sistema atual, sistema comum, né? E alcançar sua conformidade a si mesmo, ou bem se transforma em uma prática de liberdade, quer dizer, um meio através do qual homens e mulheres tratam com a realidade de maneira crítica e descobrem como participar na transformação do mundo. Peço perdão aí pela grafia, mas acho que a gente consegue entender. Então, o Dragon Dreaming, ele bebe nesta fonte, né? Nessa fonte do ser, enquanto pela educação, pela ação, através de projetos, pode transformar o mundo. Né? O professor que ensina e que aprende. O aluno que aprende e que ensina. Os projetos que são feitos de forma colaborativa, onde todos ensinam e aprendem. Então, essa é uma grande referência que está entranhada em diversas falas, textos e até na própria técnica do Dragon Dream, na própria construção de muitas ferramentas. A ecologia profunda, que na verdade traz e é inspirada pela ecologia profunda de Joanna Macy, que é muito peculiar e distinta, porque obviamente que ela vem aí também do Arne Naess e da Rachel Carson, mas a Joanna Macy ela traz também uma perspectiva dela, né, que é o trabalho da Joanna Macy muito próximo do budismo, né, ela é uma budista, e então a ecologia profunda da Joanna tem uma característica especial nos exercícios, né, nas experiências que ela propõe também, é muito do budismo. Mas a gente vai aprofundar de onde vem a ecologia profunda e também onde que a Joanna encontrou e foi aí amiga, né, do Arne Naess também. Então é daí que nasce, né? Esses dois personagens é que trazem o nome ecologia profunda. Vem dos dois, da Arne Naess e da Rachel. Então, desenvolve, veja bem, né? É muito interessante, porque é o que a gente continua falando hoje, né? Eu muitas vezes fico refletindo sobre isso, porque isso aí é praticamente 100 anos atrás, né? Nasci em 1900 e me perdoa, não coloquei aqui a data do Arne Naess, mas ali 940,
né? Aí ao redor de 80 anos atrás, ele estava dizendo isso, né? A ecologia profunda emergiu como um caminho para desenvolver o novo equilíbrio e harmonia entre os indivíduos, com a comunidade e com a natureza. E nós seguimos tentando isso, né? Quando eu vejo assim 70 anos atrás, né? Essas pessoas estavam aí falando disso. Aí quando o John falou hoje de manhã, assim, que temos 10 anos para eu não sou tão otimista, assim, eu não consigo ver com tanto otimismo que temos ainda 10 anos. Quando leio e me contacto com esse conceito da ecologia profunda e as referências tão antigas, eu acho que a gente já passou da hora, né? A gente está vendo os problemas do mundo hoje, a gente já passou da hora, não tem mais 10 anos, eu não acho que temos 10 anos. Então, como que a gente pode viver, né? Trazer esse conceito da ecologia profunda, que é assim, a minha conexão como parte dessa terra e que preciso dessa terra. Eu preciso disso para viver. Então, eu preciso de desenvolver esse equilíbrio, né? E outra referência um pouco mais contemporânea é o Jorge Césius, que também tem um trabalho bastante interessante. Então, é viver a natureza, né? E aí, como entra, né, os aborígenes, trouxe aí um pouco a referência de tempo da entrada dos aborígenes no Dragon Dreaming, mas o que são os aborígenes? Eles também foi um povo massacrado, né? Assim como tantos de muitos países, mas essa cultura, ela é muito peculiar porque eles não são ditos nômades, né? Eles vivem o país, é o que eles chamam de country, né? Então, eles fazem parte do país. Não é um conceito do nômade que transita, né, usando a terra. Eles têm a terra toda para eles. Então, aquela terra toda é a terra deles. Não estou transitando de uma terra para outra para chegar em algum lugar. Está aí, né? E o sonho, eles vivem o sonho assim, somos sonhados pela Mãe Terra, pela Terra, e a Terra, ao sonho vamos voltar. Então, daí também vem muito que, aí é uma fala, mereceria uma apresentação à parte, mas todo o conceito de sonho dos aborígenes, né? E da não linearidade do tempo. E aí entra no Dragon Dreaming essas palavras, Pinakari. Então, Pinakari, além de ser o conceito, né, só de escuta atenta, que, que, não, eu acho que não vou. Tá preta, né? Gi, você pode botar as pessoas no mudo, por favor? Então, o Pinakari é o que eles chamam de escuta profunda e significa... Deixa eu ver se eu posso botar essa pessoa. Tá, só estava botando a pessoa no mudo. Então, o Pinakari é quando um querido aborígene me explicou isso, ele diz o seguinte, que o Pinakari é como se fosse o bastão da palavra. Então, quando uma pessoa fala, o outro está completamente atento e disponível para escutar o que a pessoa fala. Então, e o que fala o que deve ser dito. Nem mais, nem menos. Então, eles são muito concisos nas palavras, muito diretos, conectado com a terra. Então, o Pinakari, além de ser a escuta profunda, além de ser a fala profunda, ele é um estado. É um estado de atenção ao que está acontecendo, de atenção a mim, para que a terra, o sonho, né? Porque o sonho, nós vivemos no sonho da terra, que o sonho me atravesse para que eu possa expressar.
e expresso o que deve ser expressado. Então, é muito comum que eles estão em roda e em silêncio por muito tempo, para que seja dito o que deve ser dito e seja escutado. Então, eu costumo dizer que o Pinakari é uma atitude que eu posso fazer com os olhos abertos, eu posso fazer em movimento, porque é uma atitude interior. E aí vem as palavras, né? O Kalapigur, que é o conceito do fogo, né? O fogo que gere, o fogo que está no centro desses grupos. O fogo de tudo nasce, né? Que é o que a gente sempre começa os workshops com o fogo, porque é o Kalapigur, né? Que significa as pessoas ao redor do fogo. É assim isso que significa essa palavra. E o Carrabirt é outro exemplo, né, de conceito dos aborígenes, e aí um pouco mais complexo, porque o Carrabirt significa, uma tradução assim, literal, é a teia da aranha, né? Então é onde todas as linhas de canção se cruzam, onde vão se cruzando. E aí forma-se essa técnica, que se chama Carrabirt também, que é o planejamento estratégico do método Dragon Dreaming, né? Do Dragon Dreaming enquanto um método. E aí, a teoria dos sistemas vivos, claro, que também entra aí junto com essa construção, né? Aí sim, quando o John já vai construindo esse modelo de uma forma mais estruturada, baseado o quê? Então, daí da teoria dos sistemas vivos, vem todos o conceito de conexões, de processos em fluxo, de nó, né? Ele adora falar isso, um nó temporal e um processo de fluxo, porque são coisas que se formam e se difundem, que se formam e se difundem. Daí vem também o conceito de fractal, então vem inspirado nessas teorias. Então, como eu disse, o John não criou essa teoria, o John pegou várias teorias e nos organizou, porque ele tem uma mente brilhante, associativa, que consegue juntar a essência das coisas e organizou no modelo do Dragon Dream. Então, essas teorias fazem o modelo e a lógica desse passo a passo, né? A lógica do sonhar, planejar, fazer e celebrar, né? Isso aqui eu faço trago um pouco disso, onde que a lógica de tudo isso foi me levando, é que somos um sistema aberto e os projetos são sistemas abertos. E o que é o sistema aberto? O sistema aberto é o que a teoria dos sistemas vivos nos traz. Por que significa? Que o sistema recebe uma informação, processa aqui dentro, ele processa, organiza, reorganiza e dá uma resposta, output, uma resposta que vai vir em termos de ação. E isso gera novos feedbacks. Então, nós, com os nossos projetos, baseado nessas teorias todas que eu trouxe que influenciam o Dragon Dream, ele formam essa conexão de sistemas que vão formar padrões, né? Aí os padrões colaborativos, ou padrões hierárquicos, ou padrões dentro de um próprio sistema, dentro de um projeto específico, os projetos diversos que temos ao nosso redor conectados, todos sistemas abertos. Então, o que a gente tem que pensar? Que o sistema aberto recebe, processa e tem entrega uma informação que vai gerar novos feedbacks. Isso é chave para a gente compreender o modelo Dragon Dream, a roda. Porque a roda é todo o tempo feedback que se retroalimenta. Eu vou trazer a roda no final. O que a gente conhece hoje, né? Então, finalizando, né? Aí é tão recheado, né, assim, de histórias, o Dragon Dream, tantas histórias. Eu falei, muito bem, quais são os símbolos e mitos que estão dentro do Dragon Dream, né?
Então, o grande símbolo e mito que a gente pode trazer é o dragão. Né? É o dragão que é essa força que pode destruir, mas pode realizar, porque tem muita sabedoria atrás, né? Muita sabedoria. E então todo o simbolismo do dragão, ele é o símbolo que apoia e que está no Dragon Dream e que a gente pode aplicar em diversas formas. Tem o símbolo do herói, que, como o John falou um pouco disso e fala sempre em muitos workshops, pessoalmente, da minha prática, e aí falo com vocês aqui a minha percepção, que não é a percepção dos documentos estudados. Né? Nos documentos estudados não há nada do herói. Há a introdução desse conceito por John, principalmente nos workshops, e como o mito, né, o grande monomito que o Joseph Campbell traz, que é muito interessante, realmente faz muito sentido dentro da roda. Mas aí muitas experiências, e principalmente experiências no Oriente, eu me deparo que lá esse mito não faz sentido. Então, na medida em que esse mito não faz sentido em outras culturas, para outros seres humanos, eu comecei a me perguntar se esse mito ele realmente poderia ser colocado em uma proposta ampla, como o Dragon Dream em que abarca, né, a colaboração, se esse mito poderia ser o mito, né, o símbolo que a gente traz. Lá no Oriente, por exemplo, na China, não tem as histórias como a gente tem as nossas histórias ocidentais, né? Que tem o super-herói e sempre tem o grande herói, né? E os Estados Unidos adoram esse símbolo, e aí também eu tenho uma certa crítica quanto a esse símbolo por isso, né? Que põe o grande salvador de todos, né? Lá tem algumas histórias e para eles não é um herói, é coletiva. O herói é junto. E aí isso me abriu, muito recente, confesso, uma grande reflexão sobre que mito é esse? Será que precisa ficar com esse mito de um grande herói, né? Eu sou um grande herói. Do que estamos falando, afinal, né? Será que no final não somos nós? E não há o grande herói que vem me salvar? Então, fecho aqui a minha reflexão, que podemos seguir com ela aí, porque ela pode ser bastante longa e tampouco tem uma resolução para essa reflexão. E aí, os grandes elementos, né, que estão na roda, que é a terra, o fogo, a água e o ar, né? Que são os grandes elementos de cada quadrante também, de cada eixo do Dragon Dream. Esses, sim, são os elementos que vêm trazer toda a lógica da roda, que vem trazendo também todo o significado que os aborígenes colocam, trazem, e todo o significado que nós temos enquanto esses elementos como símbolo também, né? Como símbolo da criação, símbolo da evolução. E aí, finalmente, temos os pilares, né, dos projetos sustentáveis, que baseado em todas essas histórias, baseado em toda essa história de construção do Dragon Dream ao longo de 30 e tantos anos, que realmente é difícil precisar, que é construir comunidades, serviço à terra e o crescimento pessoal. Né? Que esses são os pilares de projetos sustentáveis. E o que significa o que são pilares de projetos sustentáveis? É que eu coloco enquanto objetivo do meu projeto, ao final desse projeto, eu cresci, eu aprendi, eu contribuí com a terra, sem degradar, sem tirar mais do que estou dando. Como é a minha comunidade? E a comunidade aqui, não uma grande, pode ser, e minha família? E meu grupo de trabalho é de 2, 3 pessoas, isso é uma comunidade. Então, é desde o pequeno para irmos para o grande. Então, aí vem o conceito de que o modelo do Dragon Dream, ele não pode ser uma roda.
Ele tem que ser uma espiral, porque a cada processo que eu sonhei, planejei, realizei e celebrei, a cada processo, a cada volta, eu cresci um pouco mais. Eu me desenvolvi porque eu aprendi, eu reaprendi, eu desaprendi. Então, ele é uma espiral, né? E hoje temos essa roda que todos conhecem, que aí o fractal ele é essencial, os feedbacks, aquilo que eu falei com vocês do feedbacks, né? Os feedbacks seria a celebração, né? O processo celebrativo, ele é o processo em que me dá a resposta, porque refleti, né? O sistema aberto é isso, eu recebo, experiencio, reflito e dou uma resposta. Então, a celebração, que é revisar, reconsiderar, reavaliar e refletir, é justamente o processo em que eu processo e dou uma resposta. E depois da celebração, essa nova resposta é motivar novos sonhos, porque eu já aprendi, e motivar com discernimento, né? Por isso o discernimento com sabedoria, como última etapa, depois do processo reflexivo, porque ele, depois de tudo aprendido e vivido, sonhado, planejado, realizado, a ação propriamente, o corpo, posso refletir, aprender e ter novos sonhos. Então, assim chegamos na roda final, né, do Dragon Dream, que é como a gente está vendo hoje, e que eu considero que são 16 passos, né, compreendendo aí o Dragon Dreaming sobre essa perspectiva do fractal, da espiral, ele tem 16 passos, né? Que é 4 passos em cada quadrante, considerando que é um fractal, né? Então, essa é a história breve contada do Dragon Dreaming. Confesso que eu estou um pouco na dúvida se a minha, acho que é 1 hora que eu tenho aqui. Podemos, quem sabe, se você tiver uma questão, você me fala essa questão, se eu puder te responder rápido, eu respondo. E aí, se não, eu garanto que você me dá o e-mail e eu posso te responder. Se tiver alguma questão. Uma questão eu não tenho não, Lisandra, mas assim, mais uma vez eu quero te parabenizar pela profundidade que você mergulha nos processos, das coisas novas. Então, assim, acho que ao entrar em contato de verdade com o trabalho inteiro, eu vou ficar muito feliz de ver isso no papel real, onde vai servir de base para muita gente desenvolver um bocado de coisas, tá? Então, mais uma vez, gratidão. Obrigada, querida. Oi, Liz. Vaninha aqui. Eu tenho uma pergunta. Você, quando começou a tua fala, você trouxe a motivação como sendo os bloqueios, né? E nessas 60 minutos eu não escutei nada de bloqueios, então eu queria que você pudesse trazer um pouco de onde é que ficou na roda para você e como é que tá essa tua linha também, esse teu estudo dos bloqueios. Então, a minha motivação foi os bloqueios e aí eu me deparei exatamente com eu não podia falar dos bloqueios se não estava claro o que era o Dragon Dream. Então, aí eu mudei um pouco a rota, embora a gente tenha a roda dos bloqueios, desenvolvemos juntos a roda dos bloqueios e também o workshop e tem aí também que vai sair parte desse trabalho. Eu estou mostrando aqui um fragmento dessa pesquisa. E aí vou mostrar também um outro fragmento que é a da celebração, que aí não cabia no programa do Brasil, vou fazer isso no programa em inglês, mas estou com a inspiração de fazer depois, fora do Confestival, essa apresentação da celebração. Mas, então, isso é um fragmento, então não trago os bloqueios aqui, porque, que é a história, né? O tema que é a história do Dragon Dream,
e o bloqueios precisaríamos aí de mais algumas tantas horas, né? Pelo menos mais uma hora para eu te esclarecer assim, o que é. Mas foi a minha motivação enquanto isso, que aí eu queria tanto entender, né, onde que a nossa capacidade de construir de uma forma colaborativa e por que na prática é difícil, né? Então, significa assim, que a gente quer, né? Por isso o Dragon Dream inspira tantas pessoas, porque a gente quer construir de uma forma diferente. Mas por que quando vamos para a prática é tão difícil? Então, aí começou a minha motivação e todos nós concordamos da dificuldade, né? De construir colaborativamente. Só que aí eu vi que eu não podia me basear no Dragon Dreaming para desenvolver essa ideia dos bloqueios, porque o Dragon Dreaming não me dava uma base, eu não ia ter base para estudar. Então eu falei, então vou estudar o Dragon Dreaming. E aí sim, agora eu tenho base para falar, estudando o Dragon Dreaming, vendo os buracos, vendo os pontos fracos da teoria, inclusive. Aí eu posso estudar os bloqueios de fato com mais solidez. Então, espero que venha. Oi, Liz. Érica. Oi, tem uma questão, tudo bem? Sim. Vamos mais uma questão. Eu estou preocupada com a hora. Tá. Aqui estou chegando todo mundo que não pode atrasar. Na sua opinião, diante de tanta pesquisa, né, aprofundamento no método, nessa compilação, nessa sistematização tão importante para as novas gerações, quais são os desafios no pilar ligado ao crescimento pessoal que o Dragon trabalha? Vamos ficar mais uma hora. Então, aí trago a minha experiência fora do Dragon Dreaming também. Eu acho que a maior dificuldade do trabalho do desenvolvimento pessoal, é o que falamos um pouco no trabalho do Daniel, é a vontade que nós, seres humanos, temos de realmente crescer de verdade. De realmente olhar para a minha parte difícil. Porque é muito mais confortável ficar aqui no que é legalzinho em mim, né, no que todo mundo gosta, e não confrontar com o que é difícil. E o que causa a vida dos outros difícil também por minha causa. Né? Então, eu entendo, não só vendo nos projetos colaborativos, mas também na minha prática terapêutica, é a dificuldade mesmo da gente entrar dentro de nós. E, ao mesmo tempo, essa é a grande maravilha de sermos seres humanos. Que é essa grande capacidade que a gente tem de ser autodesenvolvidos. O que significa? Que para eu desenvolver, eu tenho que querer por mim mesmo. Ser auto. Eu que me desenvolvo. Ninguém me desenvolve por fora. Sou eu. Mas chegar nesse ponto, por isso digo que é a vontade. Porque chegar nesse ponto de ter vontade suficiente de criar por mim mesmo, e aí criar no sentido de que eu crio e eu me desenvolvo, né? É a chave. É eu olhar no espelho e realmente ver qual é o difícil para mim. E aí, é tão difícil, e aí nós falamos naquelas sessões que você estava, né, do Enneagrama, é tão difícil, por isso eu tenho que valorizar muito o que o outro me diz. Porque o que o outro me diz é exatamente essa parte que eu não quero ver. E por que a gente recusa tanto feedback? Por que é difícil, né? A parte mais difícil, uma das partes mais difíceis que eu tenho de trabalhar e de sustentar é quando está nas sessões de feedback, que as pessoas têm que escutar o que vem de fora. Por que é tão difícil escutar o que vem de fora? Porque eu tenho que me deparar com essa minha vontade interior, eu tenho que me deparar com esse lado meu que é difícil. E é difícil mesmo, gente. É difícil. Mas a partir do momento que eu vejo, eu aceito que é difícil e me abro, é uma mágica. Tenho certeza que todos vocês aqui já viveram esse sabor, né, de superar um aspecto seu que é difícil.
é um sabor de verdade, né? É um sabor de... É isso. Então, acho que é tão difícil, Érica, assim, dizendo objetivamente, porque é difícil mesmo. Então, vamos aceitar que é difícil? Vamos difícil. Sendo difícil, a gente vai também. E a gente cresce no difícil, né? Então, é isso. Aí, então tá, gente. Renato. Às vezes eu faço a pergunta aqui e você responde na outra sessão em inglês. Ah, vamos ver. É a questão do songline da rede no mundo inteiro, né? Como que isso evoluiu ao longo do tempo, a formação sim. dos grupos nos lugares, como que isso está hoje, né? E a história toda. Como está hoje, assim, como está hoje, eu acho que está fora de controle. Eu acho isso uma maravilha do Dragon Dreaming. Cada um, assim, embora eu acho muito bonito também que algumas redes organizadas, como no Brasil, como na China também, eles estão se organizando de uma forma muito bonita, assim, muito, muito simples, muito profunda. Mas começou lá em 2008 com o John na Alemanha. Por isso que na Alemanha tem tanta gente com Dragon Dreaming, porque começou lá, né? E aí foi espalhando na Europa, e aí, óbvio, com muitas frustrações, com muitas, né, reflexões, e assim segue no mundo. Mas, enfim, acho que isso poderia ser dito mais coisas, mas eu acho que hoje no mundo, praticamente, exceto a África, né, que a África a gente tem ido ali algumas vezes, mas a gente não pode construir da forma que constrói no mundo, né, em países como aqui Brasil, mas também estar lá. Eu acho que praticamente todos os países do mundo já estão Dragon Dreaming, exceto o Oriente Médio, né? Que não. Aí digo Oriente Médio como Irã, como Afeganistão, né? Israel sim tem. E Índia, que também não tem, mas Japão tem algumas pessoas. Então, aí o mundo inteiro já tem pessoas conectadas com o Dragon Dream, exceto esses países. Alguns mais fortes, outros menos, né? Por conta de todos os desafios que a gente bem conhece, né? Bem, gente, então vou liberar a sala. Foi um prazer compartilhar isso com vocês. Realmente um prazer, assim, é uma celebração assim de um trabalho, uma dedicação aí em cima disso. Então, que algumas pessoas me perguntam por que não conta, por que não fala, né? Como que eu podia falar se o negócio não estava nem entendido, né? Então, assim, muito não foi dito porque não estava entendido, né? Aí agora sim, entendido, a gente pode compartilhar e apresentar os documentos também, que a tese do John eu digitalizei, o manual vai estar lá para quem quiser continuar explorando, né? Então, grande prazer, vejo vocês aí ao longo do Confestival e aproveitem esse programa que está muito bonito. Muito obrigada a todos que estão oferecendo trabalhos, né? Tem a Ivaninha que está oferecendo trabalho. É você, né, Vaninha, que está oferecendo? Vaninha tá. Então, vejo vocês aí. Tá? Um grande beijo.